bem? Que bom que você está aqui com a gente. Se essa é a sua primeira vez, seja bem-vindo a Uma Palavra. E se você já assistiu algum programa anteriormente, você deve estar estranhando, né? Quem é essa pessoa que está aqui do lado da Andressa? Meu nome é Daiane, é uma alegria estar aqui. E hoje eu estou numa missão muito especial, porque os nossos entrevistadores hoje estão na função de entrevistados. A gente trocou de lugar porque hoje a gente tem uma convidada muito importante, com uma história tremenda de um grande milagre que ela viveu. É a mãe do Lucas, Dona Cícera. Seja muito bem-vinda. Uma pessoa que carinhosamente eu chamo de tia. Seja bem-vinda, tia. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui. Meu nome é Cícera Pereira, tenho 2 filhos. Um é Luiz Henrique Pereira e o outro é o Lucas Leonardo Pereira. E também... Leonardo, é muito Leonardo importante. Pereira. E é um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui hoje para contar aquilo que Deus fez em minha vida. É verdade. Grandes coisas Deus fez, né, tia? Há Bom, então eu muitas. vou começar falando a palavra de hoje, que é câncer. E esse foi o grande milagre que a tia viveu. E para a gente introduzir essa conversa, eu queria que a senhora contasse um pouquinho como foi que a senhora descobriu esse diagnóstico. Olha, foi uma história muito de Deus, porque ao início eu vim para cá, para Dallas, porque nós estamos aqui em Dallas, viemos para cá por causa de uma pandemia que estava começando. Viemos a passeio, né? E aqui, então, foi descoberto tudo isso e nós vivemos. Mas, antes de tudo isso acontecer, eu creio que a melhor pessoa, mais indicada para contar como tudo isso aconteceu antes, né, do processo, é o Lucas. Por que o Lucas? O que tu tem nessa história aí, amigo, que tu não contou pra gente? É porque quando a pandemia estava para começar, a gente estava aqui, igual minha mãe falou, nós moramos aqui em Dallas, no Texas, e meus pais, eles moram na Bolívia. E aí, eles moram lá, e na época, inclusive, a Andressa e meu filho Levi estavam em Brasília também. Eu estava sozinho aqui em Dallas. E aí, durante 3 dias, Deus não me deixou dormir. Ele me tirou totalmente o sono e, usualmente, quando é uma coisa assim bem marcante nas nossas vidas e Deus quer falar comigo, Deus sempre me tira o sono. E, usualmente, é 3 dias também. Tem alguma coisa... Tem um mistério aí, né? Tem alguma coisa aí. E aí, no terceiro dia que eu já estava sem dormir e as notícias da pandemia estavam lá na Itália ainda, as pessoas estavam começando a morrer lá na Itália. Obviamente a China já estava de lockdown, e aí, mas era uma coisa bem distante que a gente nem imaginava que ia passar por isso. Aí no terceiro dia, Deus falou assim comigo: chama a Andressa e o Levi para voltarem de Brasília e traz os teus pais da Bolívia para cá, porque assim como eu salvei Noé e toda a sua família na arca, eu vou salvar a sua. Uau! E aí eu acordei de manhã. E para quem conhece, né, os meus pais, eles assim, eles são bem difíceis de sair da cidade deles. A tia né? já tá rindo aqui. Para fazer umas férias, para fazer assim uma viagem de férias, uma coisa muito planejada, tem que ser assim, tudo muito planejado. Então para mim, o que Deus estava pedindo era uma loucura. Porque eu sabia que eu ia ligar para os meus pais e eles iam falar: não dá, imagina, até parece. E aí eu primeiro comecei com a Andressa e com o Levi. A Andressa estava planejada para ficar 1 mês lá no Brasil. E aí eu falei: olha, é o seguinte, eu tô tirando tua passagem, amanhã você já vem para cá. E aí a Andressa: ai meu Deus, não, eu estava preparado para ficar 1 mês aqui com a minha mãe, com a minha família, com meus pais. Eu falei: volta para cá. Aí ela: a esposa tem que obedecer, né? Claro, esposa, minha amiga. Sabedoria. Querer eu não queria. Aí ela veio, tirei a passagem, e aí foi a parte mais difícil, falar com meus pais e convencer meus pais. Aí eu liguei pro meu pai e eu falei: pai, o seguinte, Deus falou comigo, e Deus falou comigo que vocês têm que virem pra cá rápido, porque essa pandemia vai piorar, e eu não sei o que vai acontecer, e você precisa vir pra cá.
eu já tava preparando do outro lado assim, você é louco, maluco, que não sei o que, onde já se viu e que não sei o que mais das quantas. E aí meu pai, de repente, ficou um silêncio no telefone e meu pai falou, pode tirar as passagens. Aí eu... Se você tinha dúvida que era de Deus... Se eu tinha dúvida que era de Deus... Não tinha mais. Mas eu ainda duvidei, porque eu sou igual Tomé. Eu ainda duvidei. E aí eu falei, pai, você tem certeza? Você tem certeza mesmo? Porque às vezes eu falo as coisas pro meu pai e ele não tá entendendo direito o que isso influencia. Ele sentiu de Deus, né? Depois ele contou. Não, aí eu falei, pai, você tem certeza mesmo? E aí ele falou, olha, isso daí significa que eu vou tirar a passagem agora e amanhã você vai vir pra cá. Ele falou, Lucas, eu tô te falando, pode tirar. Aí eu falei, e minha mãe? Deixa tua mãe comigo. Eita! Aí eu fui correndo um detalhe muito importante que eu quero contar, que assim, eu fui correndo tirar a passagem e tal, o site tava muito pesado, eu demorei tipo assim 1 hora para tirar a passagem, eu já tava percebendo que alguma coisa tava acontecendo ali, porque o site tava muito caindo o tempo todo, até que eu consegui tirar a passagem para os meus pais virem para Orlando. Nem era para Dallas, para eles saírem da Bolívia, para chegarem em Orlando e depois eu dava um jeito, né? Qualquer coisa, pegava um carro e ia lá pegar eles. Aí quando eu tirei a passagem, gente, foi muito de Deus. Quando eu tirei a passagem deles, terminei de tirar a passagem deles, eu liguei a televisão, o presidente Trump, que na época ainda era o presidente Trump governando aqui nos Estados Unidos, ele saiu na televisão do nada e falou... Damos 24 horas para fecharem o espaço aéreo de todos os Estados Unidos. Nossa. E aí, moral da história. Né? Moral da história. Eles terminaram. Ambos, não só meus pais, mas a Andressa também. Foi o último voo que saiu de Brasília para os Estados Unidos. E meus pais foram o último voo que saiu da Bolívia para os Estados Unidos. Os dois entraram no último voo. Meu Deus, Deus realmente trouxe e preparou esse momento, né, para estarem juntos, porque falando de diagnóstico, agora voltando um pouquinho para o diagnóstico, não é uma doença comum, né? Quando fala câncer, a gente já dá uma balançada. Uma balançadinha, dá um tremor nas bases, e saber que desde o princípio, antes de saber de tudo, o Senhor já estava preparando esse ambiente. Verdade. Isso traz até um conforto ao nosso coração, né? E uma lembrança. Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida de verdade, né? Sim. Mas, tia, eu vou perguntar aqui uma coisa, porque vocês falaram que foi no ano da pandemia. Então, praticamente o tratamento foi todo mundo de lockdown. Como que foi viver isso, que já não é uma coisa fácil, lidar com o tratamento e tudo mais, num país diferente, com outro idioma, que não é a sua casa, não é o seu ambiente... E ainda mais numa pandemia. Olha, Dai, foi uma experiência muito especial, vou dizer especial, porque não foi fácil, porque eu saí da Bolívia, saí bem, não tinha nada, não viemos aqui para isso, né? E de repente, então, como tudo se estendeu por mais tempo, foi se estendendo, né, por mais tempo, então eu estava bem, não sentia nenhuma dor, não sentia nada. E aí os dias foram passando, então o primeiro sinal que ocorreu foi o sinal de sangue, não? Sangue, então, e eu não queria falar nada, porque, claro que eu ia preocupar e estava tudo fechado, então fui, né, só aguentando. Só contou pra mim, foi só o segredinho. Só nós duas. Aí, no caso, claro, aí, bom, mas tá. Claro, aí chamei a Andressa, né, assim, e falei, olha, nas fezes, então saía um pouquinho de sangue, né, então, mas tudo indicava, e eu pensava assim, mas todos pensam, é problema de hemorroida, é tão simples, né, e aí foi indo, mas foi continuando, nada de dor, então, quando não existe a dor, não se preocupa, né, esse também já fica uma dica, né, Verdade. Então isso já fica uma dica, então, e aí começou, e aí já foi um tempo, aí já estava com mais de 2 meses que eu estava aqui, então aí já não tinha mais o que esperar. Então, aí chegamos no Lucas e falamos se tinha se ele conhecia algum doutor
E aí ele já não conhecia, mas foi buscar entre a colônia brasileira, que aqui é bem unida, né? Graças então a Deus. aí ele foi buscar e encontrou o clínico, né? E aí fomos até o médico e ele também é o clínico geral, ele não pôde fazer muita coisa, né? Deu alguns remédios e mandou eu tomar, e daí uma semana voltar. Né? E tomei aquele remédio na esperança que fosse, e ele mesmo falou, pode ser hemorroida, né? Então, e nada, e depois voltamos nele mesmo, aí ele disse, já não é para mim, aí já tem que fazer um estudo, né, mais específico, né, para tudo isso, e já ir num especialista, então, e fazer a colonoscopia. Então, e aí aí procedemos assim. Mas só que na época, uma coisa bem importante lembrar, que na época, quando ele mandou fazer a colonoscopia aqui nos Estados Unidos é considerada uma cirurgia de pequeno porte. E na época, como a gente estava de lockdown, foi comandado, foi bem no ápice. O lockdown aqui durou muito pouco. Sim. Lockdown aqui durou no máximo 3 meses. Então foi no ápice do lockdown daqui, que foi lá por final de abril, começo de maio de 2020. E aí o governo daqui do Texas declarou que todas as cirurgias não urgentes teriam que ser suspendidas. Para liberarem leitos, para preparar para receber leitos para as pessoas que precisavam pelo Covid. Então isso daí entrou junto à colonoscopia, porque a colonoscopia é considerada uma cirurgia não urgente, né? Como para diagnóstico. Sim. Então aí eu tive que procurar, através de muita oração e muita Deus guiando ali naquele momento, para ir no doutor certo, que tinha sua própria clínica, que conseguia fazer o exame para não entrar pelos lados dos hospitais, né? Eu acho que esse foi o primeiro milagre, né? Foi o primeiro milagre que Deus agiu. Conseguiu, Porque a maioria das colonoscopias estavam, tipo assim, agendando para daqui a 3, 4 meses. E era uma coisa que a gente não podia esperar para saber. Claro que a gente, naquele ponto, ainda nem imaginava que seria câncer. Mas minha mãe estava sangrando, então eu queria fazer alguma coisa para descobrir, né? Sangramento, de um modo geral, não é bom, né? Dá anemia, dá um monte de problema. Então, de todo jeito, era urgente. Pode não ser para os outros, mas para quem está passando, sempre aquele alerta, é verdade. Mas, tia, como que foi o tratamento em si? Olha, a senhora teve que fazer, depois da colonoscopia, descobriu, e aí, o choque, né? Meu Deus! Olha, Dai, primeiro eu quero dizer que aí conseguimos fazer a colonoscopia. Graças a Deus. Graças a Deus conseguimos. E, ou seja, bom, os médicos, principalmente aqui em Dallas, não é como no Brasil, que muitas vezes chama família, né, e fala em particular, não. Então eu saí da anestesia, eu tava grogue ainda, né, e o médico já chamando o Lucas e falou, olha, e ele falava um pouco de português, né? O médico falava espanhol e falava português, né, então se tornou mais fácil, né? Então ele chamou o Lucas e falou, é um tumor maligno e você tem que procurar um cirurgião já. E eu, assim, grogue ainda, eu falei, como que é, Lucas? O que ele falou? Eu nem entendi onde estava esse tumor, nem nada. E uma coisa importante falar, Dai, é que assim, a gente já falou que a gente está em outro país, em uma língua que é totalmente desconhecida para minha mãe, que ela só fala português e espanhol, não fala nada de inglês. Então, eu era a pessoa que, eu mesmo não tendo câncer, eu passei pelo tratamento do câncer. Sim. Porque desde a notícia, desde tudo, eu sempre estava ali do lado dela, passei o tradutor dela e, além disso, o filho, né? Então, por exemplo, tudo era muito novo para mim, eu nunca estava esperando saber. Então, quando ele falou tumor, como assim tumor? Tipo, e isso daí é benigno, maligno, o que é? Aí ele teve que falar, não, câncer, é câncer. Que é câncer, é câncer. Mas aí eu nem sabia, como assim? Tipo assim, câncer aonde? Do que? Como? Da onde veio? Entendeu? Então eu vou deixar a tia responder todas essas perguntas, porque eu quero voltar e perguntar pra você sobre como lidar como filho. Mas só uma pausa rapidinha. Tia, todas essas perguntas aí que o Lucas acabou de falar, é câncer, o susto.
Câncer aonde, como, quando, por quê? Pelo amor de Deus, me explica. Dai. Esse foi um dos momentos mais difíceis. Se você me perguntar como lidar, nenhum de nós da família sabíamos. Então, ou seja, pandemia parou de existir para nós. Parou de existir naquele momento, porque isso tudo foi muito mais difícil do que uma pandemia, porque foi como uma bomba que estoura assim em toda a família, não só de mim, né? Mas foi um momento muito difícil, um momento que choro, dúvida, perguntas, interrogações, noites sem dormir, por onde vou começar? Todas essas perguntas vêm. E outra, sem se esquecer que eu estava longe da minha casa, do meu país, né? E tudo mais. Então, foi muito, muito difícil. Aí sem você me perguntar, mas eu já vou responder essa pergunta. Né? Aí eu perguntava, escuta, e Deus? Como se diz, aonde está Deus? A fé, nessa hora, testada, vai lá, né? Não, é testada, e aí você fala assim, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Você pensava que tinha, mas não tem. E é da fé que você tem que viver. É aí que entra a fé. É aí aonde você tem que viver a fé e viver o sobrenatural, que tanto falam. Como você está? Estou vivendo o sobrenatural. Então, o sobrenatural é viver aí. E quando você falou das noites de sono, outra coisa importante para ressaltar, Dai, é que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, não existe saúde pública, né? E quando os meus pais vieram para cá, aconteceu alguma coisa que até nisso também a gente viu Deus orquestrando para testar para testar a nossa fé nesse caminho, para esticar a fé, porque tipo fazia 2, 3 meses que tinham esquecido de pagar o plano de saúde internacional que meus pais sempre pagavam, um seguro internacional, porque o país onde eles moram a saúde não é boa. Então eles sempre faziam um tratamento fora. Então esse seguro cobria aqui, só que fazia 3 meses que deixaram de pagar. Meu Deus. E aí a gente, quando descobriu essa notícia, eles estavam sem seguro. Então a gente teria que... Então essas noites de sono também como que eu vou conseguir pagar um tratamento de câncer aqui nos Estados Unidos? Foi um turbilhão, né? Foi um turbilhão de emoção, de choro. Vou me emocionar. Acho que você é a primeira emocionada. Mas... eu lembro muito. Quando a gente recebeu o diagnóstico e a gente se abraçou. Vocês lembram? A gente se abraçou muito. E a gente orava muito. Eu acho que uma das coisas que fortalecia mais a nossa fé era a união e orar e adorar a Deus. Eu acho que foi o que, de fato, assim, a gente conseguiu ter força. Porque a notícia foi chocante, né? Ninguém esperava. A gente sempre espera assim, não, vai ser só uma coisinha, mas não algo nessa dimensão, né? Quando a gente fala da dimensão é porque todo mundo que já passou pelo tratamento do câncer sabe que o câncer ele tem 4 estágios, né? Sim. O estágio número 1, que é onde todo mundo quer... Ninguém quer descobrir, mas se for para descobrir, melhor, né? É melhor no estágio 1. No segundo, que já não é tão bom. O terceiro, que é um estágio avançado. E o quarto, que é quando é metástase. Sim. Então, a minha mãe, ela estava no terceiro. Meu Deus. Então, quando a gente descobriu, ela já estava no terceiro. Então, foi uma notícia, não é algo que começou agora. Entendeu? A gente descobriu no ponto. Em fato, quando a gente foi com o cirurgião, porque a gente descobriu que isso teria que ter uma cirurgia, ele falou, vocês descobriram na limiar para fazer a cirurgia.
Nossa, já estava no limite. Já estava no limite então do limite. A senhora fez todo o tratamento de quimioterapia e a cirurgia, ou fez a cirurgia para depois ir para as quimioterapias? Não, Dai, foi assim. Então, quando nós chegamos no cirurgião, bom, basta lembrar o seguinte, que o Lucas muitas vezes ele sabe mais que eu, porque ele que traduzia para mim, né? Eu que sofri, mas então, era ele que a notícia também, chegava né? primeiro, então eu tinha que confiar primeiro em Deus e segundo naquilo que ele me falava, né? Então, quando foi no médico que ele disse, ó, na cirurgia, é para cirurgia, só que o tumor estava grande, estava com um tamanho grande e seria muito difícil a máquina ir e pegar aquele tumor e retirar. Então, tinha que tomar químio e rádio. Antes, para diminuir o tamanho do tumor, então para poder fazer a cirurgia. Então aí eu tinha que tomar 6 meses, aí eu fiquei 6 meses me preparando. Para cirurgia. Me preparando para a cirurgia. Isso é tomando rádio e químio, né? Tomando rádio e químio todos os dias, né? Para poder então ver se o tumor diminuía. Então aqui, daí eu quero fazer uma parada bem importante, porque quando você me perguntou que o câncer não é uma doença comum, porque quando uma pessoa recebe esse diagnóstico, o primeiro que vem na cabeça, eu vou morrer. Sim. Né? Eu vou morrer, né? Então, ou seja, e foi tão assim pontual, porque, na verdade, eu não recebi só a notícia do câncer. Então, o câncer era enfrentar uma pandemia, não estar no meu país e não ter seguro. Então, foi um combo. Eu falo que foi um combo, se usa a palavra. Um combo então eu não sabia como. E aonde está a fé? Eu continuo a perguntar, porque até aí, eu não tinha vontade de orar, não tinha força. Eles, graças a Deus sempre prepara soldado e pessoas, a família, que é nosso primeiro, né, para estar do nosso lado, porque... E muitas vezes também, quando acontece, o primeiro que a gente pega é o telefone para ligar ou para o seu pastor, ou para um irmão da igreja. E nessa época não tinha isso. Teve irmãozinho, não, né? Não tinha. Era a família. Deus preparou para estar com a família. Graças a Deus, o meu esposo estava comigo, né? O meu esposo estava comigo, eu estava com a família. Foi aonde eles foram aqueles que foi usado por Deus para estar comigo em todos os momentos, né? Então, e foi realmente muito difícil essa época. E aí eu chegava assim, Senhor, sabe que não sei por que a mim. Por que a mim? Porque eu sou tua serva. Aí você começa a explicar para Deus. Questionar, explicar. Eu sou tua serva, eu trabalho no teu reino, eu não sei o quê, né? Aí Deus começou a falar comigo. Aí a partir do momento que eu comecei a perguntar muito, Deus começou. Aí eu comecei, né, buscar na Bíblia, buscar através da palavra, né, de servos do Senhor. E aí as palavras já me vinham. Então, o primeiro que Deus falou comigo, filha, há tempo bons e há tempos maus, mas em todos eles eu estou presente. Aí eu disse, Senhor, aí foi a primeira, né? E aí Deus começou a falar comigo de uma forma toda especial, e foi aonde, né, com a ajuda da família, ajuda de Deus, ajuda da família, né, que nós conseguimos passar por essa rádio e por essa químio, que é tão temida por todas. E uma coisa eu quero responder: câncer não é sinal de morte. Não mesmo. Eu quero já deixar declarado aqui, câncer não é sinal de morte. Sabe que câncer é sinal de você parar e pensar. E sabe que? E pôr a fé em ação. Na verdade, Deus, ele tem a soberania de Deus em todas as coisas, mas ele usa as situações com propósito, né? Deus sempre vê o que a gente não vê.
E é interessante falar disso porque, assim, o câncer é uma doença assustadora, né? Até porque a maioria já descobre num estágio muito avançado e já não tem muito o que fazer. Mas ao mesmo tempo que ela é uma doença, vou dizer assim, a senhora mesmo citou isso, solitária, porque você que vive aquilo ali, você tá num turbilhão de coisas, o seu corpo tá sentindo, as suas emoções estão sentindo, é muita coisa ao mesmo tempo, mas é também uma doença coletiva, né? A família sente. E eu queria voltar aqui um pouquinho para a Andressa, porque ainda há pouco ela se emocionou, mas não para te fazer chorar de novo, amiga. É porque, assim, eu acho que vai além, né? Como a senhora falou, eles foram as pessoas que te sustentaram em oração, em adoração, fazendo que a sua fé fosse fortalecida. E eu acredito que isso é o cristianismo também, né? A gente precisa uns dos outros. Mas, amiga, você como nora, tem um estigma de nora e sogra. E a gente sabe que esse estigma existe. Mas conhecendo vocês, Nossa, eu sei minha mãe que... tem uma sogra, mas... minha mãe Olha já tem aí. uma cara de sogra. Mas minha amiga é doce como ela é. Você tá falando da sua mãe, mas a tia é gente boa. Para, Lucas. Mas eu sei que existe esse estigma, né? De nora e sogra, porque às vezes pensa assim, roubou meu filho, ou sei lá. Tem aquela disputa e, enfim. Quando chega numa situação como essa, é como se esquecesse do estigma. E aí, como que foi pra você lidar com a sua sogra e ser esse ponto de apoio também? Porque não era só pra ela, era também pro seu esposo, pro seu filho, que tava vendo ali a crise familiar, ainda é uma criança. Então, fala um pouquinho pra gente como foi isso. Olha, eu digo que é Deus que nos dá força, né? Porque a gente não consegue sozinho. E como você falou, tem muito dessa história, né? De nora e sogra. Só que a gente sempre teve um relacionamento bom, ótimo. E com toda essa situação, o nosso relacionamento ficou melhor ainda, né? Eu acho que as pessoas têm que romper com essa coisa, sabe? De que nora não se dá bem com sogra e a sogra deseja mal para nora. Eu acho que para você que está em casa, você é a nora, você é a sogra, você pode ter uma história diferente, né? Com você certeza. pode ter uma vida diferente. Então, para aqueles, né, aquelas que não se dão bem, Deus pode entrar aí na sua vida e que você tenha um relacionamento assim agradável, assim como nós temos. E com o diagnóstico e tudo, a gente até fala, né? Ela é minha mãe. Eu sou a filha dela preferida. Tem até brincadeira, né? Tem as brincadeiras. Na verdade, a De minha mãe Dallas. gosta mais dela do que mim. O Lucas fica falando essas coisas, mas... Outra coisa que eu porque- falo também é que a Andressa, pra quem não sabe, a Andressa é enfermeira. E aí, ela estudou enfermagem a vida tia, toda. a senhora não sabia? Eu não Ela sabia, ficou mãe. assustada agora. Pera. Sabia. Eu falo que ela estudou a vida toda, porque a Andressa nunca atuou em enfermagem. Aí ela estudou 5 anos na faculdade de enfermagem pra cuidar da minha mãe. Olha aí, Deus estava preparando pro futuro já. Mas é verdade, né? Eu fiz enfermagem, eu não atuei na área hospitalar. A gente atuou na área de estética e tudo. Mas até nisso, né? Deus cuidou da minha sogra. Verdade. Porque em certo momento, né, ela vai contar, ela precisou fazer a cirurgia para colocar a bolsa de colostomia. E aqui os americanos são muito práticos, né? Então eles ensinam o paciente, você se vira, você faz assim e tal. E para quem sabe um pouquinho disso, é muito complicado, né? O próprio paciente fazer a troca da bolsa de colostomia de 3 em 3 dias. É muito desconfortável. E eu acho que nisso também o nosso relacionamento foi, né? Se aproximando. Foi se mais. aproximando mais, porque naquele quarto era só nós duas, né? Meu Deus. Era Tia, só e nós essa duas. fase aí da bolsa e tudo mais, o pós-cirúrgico. Conta um pouquinho, já que a Andressa tocou no assunto, Olha, conta um pouquinho. Realmente, bom, até nos dias, na semana de fazer cirurgia, eu não sabia, porque, claro, o médico tinha falado tudo pro Lucas, mas essa parte ele não tinha me contado, porque ele sabia que O que eu Lucas acho que filtrava muito. Ele Ele filtrava muito. bem, né? Ele filtrava muito pra não
ser muito chocante, assim, pra ela, sabe? É porque aqui eles são muito… Direto. Tipo, se tem Direto, 0,1% de chance de alguma coisa, os médicos legalmente têm que te falar. Então, os médicos falavam, olha, tua mãe tem 30% de chance de morrer. Na bolsa de colonoscomia, ela falava assim, tua mãe tem 30% de chance de fazer, por exemplo, de perder para sempre as funções do reto. Então, então, tipo assim, tinha essas estatísticas. Então, eu não ia falar pra minha mãe, olha, você vai fazer a bolsa e tem chance de você perder a função do teu reto pra sempre. Ela ia ficar com isso, o tratamento todo. Só que eu sabia tudo. Ele sempre falava comigo. Então, eu sempre tinha que ter a sabedoria de balancear, né? Contornar a situação e a gente sempre intercedendo por ela e tudo. Mas pode continuar sobre a bolsa. Então, eu não sabia. Uma semana antes, creio, que aí a gente foi lá para a enfermeira poder explicar tudo como ia ser o pós-operatório e tudo isso. E aí a gente chega na sala lá, aí a enfermeira vem com todos os modelos de bolsinha. Aí eu olhei para a cara do Lucas, eu disse, Lucas, o que significa isso? E ele, calado. Aí veio, a enfermeira pensou que eu estava sabendo. Aí falou, não, mãe, é que você vai ter que usar. Não, aí eu caí no choro, claro, no desespero. Eu falei, eu não vou escolher nenhuma, porque eu não quero nenhuma. E não dá para saber, né, te cortando rapidinho, se vai ser permanente ou se vai depende ser, da resposta do depende corpo. muito, entendeu? Então, aí a enfermeira, claro, me explicou e tudo. Claro, que aí foi aonde que escolhemos o que tinha que escolher. E aí foi sair da cirurgia, o primeiro que você faz é pôr a mão lá para ver se a bolsa tá lá. E estava, claro, a enfermeira me explicou como trocar, como a Andressa mesmo, né? E aí o Lucas falava, mãe, isso aí você não precisa se preocupar que a Andressa vai te ajudar, né? Então aí ficava mais tranquila. Mas você chegar em casa com uma bolsa e ser dependente de uma bolsa, porque a bolsa é para ficar 3 meses, mas como eu tomei mais quimioterapia, eu fiquei 9 meses com essa bolsa, né? Então você ir no banheiro, você ser impedida de você fazer as suas necessidades fisiológicas, me entende? Então aquilo, você entra no banheiro, você se sente, e vem na tua cabeça, vem nos teus ouvidos, tudo aquilo que você vai continuar sempre com aquilo e tudo mais, né? Então, aquela permanência 9 meses com a bolsa, então foi realmente o inimigo querendo te desanimar, te fazer incapaz, te falar que você ia permanecer com aquilo pro resto da tua vida. Não foi fácil. E tomando quimioterapia, porque eu continuava tomando quimioterapia, né? Então foi muito difícil. Não vou falar que foi fácil. Sim. Muito difícil. Realmente é um caminhar no deserto. Mas até aí eu gostaria de falar que realmente não é fácil. Não foi fácil, só que é possível. Só que você, com as tuas forças humanas, você não consegue passar por esse vale. Porque é um cruzar de vale. Então você não consegue. Então você precisa buscar força. Primeiro, claro, você se apoia na família que intercede por você, mas você precisa buscar aquela força diretamente. Você precisa aquele encontro pessoal com o Senhor. Então, eu vou te falar, eu fiquei aqui em Dallas quase 2 anos, 1 ano e 9 meses. Nossa, 1 ano e 9 meses. Sim. Esse 1 ano e 9 meses foram realmente difícil, mas ao mesmo tempo eu posso te falar com toda certeza, foi os anos mais lindos da minha vida. Da minha intimidade com Deus. Primeiro lugar, porque senti que o momento que você não conseguiria caminhar, por exemplo, o Lucas contar que a gente não tinha seguro, era um outro vale que eu tinha que cruzar, porque você sabe que tudo aqui nos Estados Unidos, principalmente a parte de medicina, é muito caro. E você saber que Deus está cuidando de tudo, porque quando Deus falou com meu esposo,
que ele tomou essa decisão, não foi por um acaso. Então, Deus me falou, ó, eu te trouxe aqui. Porque muitas vezes o inimigo soprava em meu ouvido, dessa você não escapa, né? E Deus vinha com a palavra, você não vai morrer, você viverá para contar as minhas maravilhas. Amém. Entendeu? Contando, e aqui né? estou Glória contando. Então por isso que é uma honra estar aqui contando, né? E envergonhando o inimigo, envergonhando a ele. E sabe que? E Deus me deu uma palavra quando passava por épocas difíceis, tanto fisicamente, porque você sabe que a químio, ela debilita a pessoa, não é verdade? Mas uma coisa eu te falo, Dai, quando eu recebi, isso era para falar no começo, eu esqueci, estou voltando um pouquinho. Quando eu recebi, que nós saímos da clínica, que eu recebi aquele pacote de medicação, de químio, de químio. Não, a rádio a gente toma lá, mas a químio. E tudo que eu nem sabia, a enfermeira me passou em espanhol para saber como ia tomar e as contraindicações e os efeitos colaterais, tudo isso que eu fui ler. Eu olhei para o Lucas e falei, Lucas, eu não vou tomar isso. Mas se isso fizer reações adversas? Não, vai escutando. Ai, meu então, Deus. não, quando eu li tudo aquilo, porque eu não sabia, né? Aí eu li tudo aquilo. Realmente eu lá falei tá assim, escrito tudo. Aí eu falei, Lucas, eu não vou tomar isso aqui. Olha o que fala isso aqui, que eu vou sentir isso. Então, se eu for sentir tudo isso, é melhor? É melhor não tomar. É melhor não tomar, né? E aí eu recebi uma visita muito importante que quero agradecer de todo o meu coração. A Raquel, a pastora Raquel e o pastor Valdo. Porque todos os momentos, apesar de pandemia, apesar de tudo, eles sempre estiveram um tempinho para orar comigo. Muito obrigada. E sabe que aí nesse momento, quando eu estava com aquele pacote, né, eles falaram, vamos orar e vamos declarar que tudo que está aqui nesse papel não vai acontecer. Sabe que isso tudo aqui é para precaução, mas você não vai passar por nada. E nós oramos naquela medicação. E sabe que para honra e glória do Senhor, sabe que a Andressa e o Lucas estão aqui, né, para testemunho disso. Eu tive alguns efeitos, mas muito pequeno, como quase nada não que não dá para cabelo contar. dela. Olha só, meu cabelo, que é o Deus. primeiro que mulher, você sabe como que é. E eu já tenho tão pouquinho cabelo, né? Mas não caiu o meu cabelo. Não caiu o meu cabelo. Os efeitos foram muito pouco. O Levi era muito pequenininho, me lembro nessa hora. Ele dependia muito de brincar com ele. Eu nunca deixei de brincar com o Levi, porque eu tinha que ficar ou de repouso, ou então estava com dor. Ela nunca ficou de cama. De cama eu nunca fiquei, né? Então é muito importante. E saber que Deus ali, porque a segunda coisa que Deus me falou primeiro foi aqui. Há dias bons e há dias maus, mas ele iria estar presente. E outra coisa, ele pediu para mim no lugar secreto. Essa época, eu lembro que o Lucas e a Andressa moravam um apartamento muito pequenininho, né? E lá só tinha baixo do closet, assim, para você se esconder e ir para o seu lugar secreto sem o Levi me encontrar. E eu entrava lá e ia lá e ter meu contato com o Senhor, sabe? Então o Senhor me deu o Salmo 91. Né? Que é para aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então ali era o meu lugar de descanso. Muitas vezes eles ficavam preocupados, pensavam que eu tinha sumido, desaparecido, mas eu estava lá no meu lugar secreto. E ali foi aonde Deus falou comigo durante quase 2 anos. Uau. E falou de diversas formas e de várias maneiras, né? Então, sabe que Deus me carregava no colo. E ele disse, filha, eu estou. Aí uma vez eu perguntei para o Senhor, falei, Deus, sabe que eu ficar aqui dando trabalho, porque a primeira coisa que você pensa, eles deixar a vida deles, né, para viver a minha vida. Meu marido deixar a vida dele para viver a minha. Isso muitas vezes também é algo preocupante, né? E aí eu falava, Deus, eu não quero isso, eu não quero.
que eles estejam, essa preocupação, deixando a vida deles para sofrer junto comigo. Sim. E aí Deus me falava assim, eu falava assim, Deus, eu sei que tu tem poder para me curar assim tu tem... A palavra, é só uma palavra tua, eu vou ser curada. Eu não vou passar por cirurgia, porque até aí eu não estava usando a bolsinha ainda, eu estava em fase de preparação. Então, eu sei que eu não preciso passar por nenhuma cirurgia, né? Deus, então, aí falou comigo, falou assim, sabe o quê? Você precisa, eu tenho poder, só que eu preciso que você tenha experiências comigo, intimidade comigo. Eu vou te ajudar, eu vou estar comigo, eu não te deixarei. E todas as outras dificuldades, que era a parte que correspondia a seguro, hospital, a parte financeira. Então, eu queria deixar aqui, nessa tarde, nesse dia, queria deixar também para você de casa meditar. Isaías 45, 2 e 3, que diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, e dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém. 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 Então, quando o Senhor me deu esse versículo, que ele iria quebrar todas as portas, as dificuldades, tudo que estava, aí eu me tranquilizei, eu falei, Senhor, tu realmente está comigo. Veio a paz. Eu falei, Senhor, tu vai cuidar de tudo. Tu vai cuidar de todas as coisas. Então, eu aprendi nessa caminhada, Dai, a confiar. E uma coisa muito importante, eu aprendi que a cura, ela vinha mais depressa se eu declarasse a palavra. Deus me ensinou na palavra a eu ser curada. Você vai ser curada. Eu usarei os médicos, porque Deus deixou os médicos. Sim. Eu usarei a medicina, porque Ele deixou a medicina. Mas eu usarei, em primeiro lugar, a minha palavra. E a minha palavra não vai estar somente em um livro. Escrita, né? Escrita. A minha palavra vai estar à sua boca. Amém. E não vai estar somente na sua boca. Ela vai descer para o seu coração e você vai guardar no seu coração e você vai declarar para ser curada. Então, Dai, eu comecei a buscar na palavra de Deus tudo que se falava sobre cura. Tudo que falava de cura. E um dos versículos muito conhecido e muito falado, e que poucas pessoas tomam posse desse versículo, é aquele que diz que Jesus, ele foi à cruz do Calvário a morrer, e o seu corpo foi molido naquele madeiro para me dar. O corpo foi para me dar cura. Amém. E o sangue foi para me dar salvação e para me tornar a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu disse, ai Senhor, tu és tremendo. Sabe que tu me deste a salvação. Eu hoje sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém. E eu sou curada, não vou ser curada. Eu sou curada, já sou curada, em nome de Jesus. Nem havia sido operada ainda. Olha só, mas já estava declarado. Declarando. Né? E sabe que isso era todos os dias, essa declaração que Deus trazia à minha boca. Mas eu tinha que estar falando para eu mesmo escutar a minha voz. Isso foi a maior presente, o maior milagre que eu já recebi. Eu sempre eu já contei o testemunho em igrejas, né? Eu digo, o maior testemunho
Quem sabe Deus não me deu a cura física, mas o maior testemunho foi aprender a ter essa intimidade e a confiança na palavra dele. Não, tia, não deu a cura física imediata, né? Porque ela chegou. Sim, claro, chegou todas as coisas, sim, né? Mas que lindo ouvir o seu testemunho, tia. E que mensagem que fica para você aí de casa, né? Para você tomar posse das palavras que o Senhor já declarou e profetizar e declarar sobre a sua vida também, como a Bíblia nos ensina que as palavras têm poder de vida e de morte. Mas então vamos usar o poder da vida e vamos declarar isso. Tia, muito obrigada por compartilhar seu testemunho com a gente. Queria só falar uma coisa bem rapidinho. Quando eu estava me preparando para vir para cá, para a gente gravar e registrar esse momento, né? Me veio uma mensagem no coração e eu lembrei muito da sogra de Pedro. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça e falei, vou lá olhar rapidinho. E aí li o texto de Marcos, tá em todos os evangelhos, mas o texto que tá no evangelho de Marcos fala que Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão e ele encontrou a sogra dele ali adoentada. E aí o texto diz assim, que Jesus se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou a levantar. E aquilo que ela tinha de mal, o mal a deixou. Amém. E aí quando a senhora estava falando aqui agora, me veio mais forte ainda, porque que lindo saber que o mesmo Jesus, que tinha tantas coisas para fazer, né? Vamos dizer assim, ele saiu da sinagoga, talvez ele estivesse cansado, tinha outras demandas, mas ele escolheu visitar e ir à casa de Pedro. Ele também foi na casa de vocês. Amém. E ele também pode ir na sua casa. Amém. E quando Jesus chegou naquele lugar, ele se aproximou. E essa palavra foi chave para mim, porque foi a sua experiência. E eu acredito que é o que o Senhor deseja para todos nós. Amém. Que ele possa entrar na nossa casa, que ele possa entrar na sua casa, se aproximar Amém. De você. E que você também possa ter essa experiência de que quando Jesus entra, o mal tem que sair. Aquilo Amém. Que não vem do Senhor tem que sair. Agora, pra gente encerrar, Lucas, eu queria que você, junto com a Andressa, ministrassem sobre nós e sobre as pessoas que estão em casa, aquilo que marcou esse tempo na vida de vocês, as canções que eu sei que vocês adoravam juntos e declaravam juntos em casa, mas que essa mensagem de cura, ela passe por essas câmeras, entre em cada lar, entre em cada casa e também muitas outras pessoas possam ter essa experiência também. Amém. Amém. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me
nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, me ama. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Me ama. Traz luz para sombras pra me alcançar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E agora aqui nessa parte que nós estamos cantando sobre sombras e a palavra é câncer, eu queria te dar a oportunidade, mãe, que você possa olhar para aquela câmera lá e você possa falar para as pessoas que estão num quarto sombrio agora, ou que estão no seu momento mais sombrio na sua vida porque descobriram que estão com câncer. Será que você pode falar diretamente para essas pessoas, para elas não mais ficarem nesse momento sombrio? Que nós conhecemos um Jesus que traz luz para as sombras. Amém. Queria falar nessa tarde para você que quem sabe está num leito de hospital ou quem sabe já foi desenganado pelos médicos. Jesus tem a solução. Se você não teve oportunidade de entregar a sua vida e conhecer esse Jesus que tudo pode, que tudo faz. Ele não só fez no passado, mas Ele faz hoje, que Ele fez na minha vida. Você pode, nessa hora, entregar a sua vida a Jesus. E se você já conhece, mas quem sabe está sem força, assim como eu estive no começo do tratamento. Mas depois Jesus me fortaleceu. Ele me deu sua palavra. Eu te aconselho a você, neste momento, a você dobrar o seu joelho e orar a Deus e pedir a Ele, ir à sua palavra, conhecer a sua palavra, porque a sua palavra traz cura. E Ele me curou, a sua palavra me curou. E eu quero orar por você nessa tarde.
Senhor Jesus, graça te dou, Senhor, por este momento, Senhor, aqui. Graça te dou, Senhor, pela tua palavra que nos liberta, que nos leva, Senhor, ao céu e que também nos traz cura. Pai, quero te pedir, Senhor, para essas pessoas, Senhor, que estão, Senhor, neste momento, ó Pai, no leito de hospital, desenganados, Senhor, ou Senhor amado, com dificuldade, Senhor amado. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, eu creio, Senhor, que tu pode libertar, Senhor, que tu pode curar. E em nome de Jesus, eu ministro nessa tarde cura em nome de Jesus e para que o teu nome seja glorificado. Amém. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Você pode declarar isso, declare juntos. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz, traz luz. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Aleluia, como é bom poder pertencer ao Senhor e saber que Ele é o Deus que nos cura. Antes da gente encerrar esse momento, eu queria dizer para você que está em casa, você que está passando por todo esse processo ou que conhece alguém que passou, nós queremos estar mais perto de você. O programa Uma Palavra tem um lugar específico para te ajudar. Você pode clicar aqui nesse QR Code da nossa tela e você vai ser direcionado ao nosso grupo no Telegram, onde você vai por uma semana ouvir mensagens específicas sobre esse tema de devocionais e você vai poder ser alimentado e fortalecido na sua fé. Então não deixe de clicar e de fazer parte desse grupo e de compartilhar para que essa mensagem também alcance outras pessoas. E agora que nosso programa está chegando ao final, mas não menos importante esse momento, vocês já sabem que a gente tem esse momentinho aqui. Tia, eu queria pedir que a senhora ligasse, porque no meio do programa a senhora agradeceu a um casal de pastores que estiveram junto com vocês nesse processo, mas eu não queria que fosse uma coisa pública assim só. Eu queria que a senhora pudesse ter a oportunidade de dizer para eles diretamente quanto a senhora é grata e o quanto eles foram importantes na sua vida. Então eu vou pedir para vocês ligarem para o Valdo e para a Raquel, pastor Valdo, pastora Raquel, para falar com eles agora, tá bom? Oi, amiga. Alô, Raquel? Oi, Cícia. Oi, estou aqui no programa Uma Palavra e me pediram para ligar para uma pessoa querida, uma pessoa que esteve comigo, né, durante o processo todo que passei aqui em Dallas. E meu coração direto foi em você e o Valdo. Queria agradecer vocês uma vez mais. Já agradeci muitas outras vezes, uma vez mais, publicamente agora. Quero agradecer no nome de Jesus, que vocês foram peças fundamentais, foram anjos mandados por Deus para me ajudar, para orar comigo, para estar comigo nos momentos mais difíceis. Muito obrigado, minha querida. Que Deus te abençoe muito. Amém? Olha, meu coração agora ficou muito apertadinho por esse momento. Você é muito especial para nós, sua família toda. E eu estava lembrando daquele dia quando eles pediram para ir lá orar com vocês. E nós corremos o mais rápido que pudemos, porque sabemos o quão importante é ter alguém para orar por nós no momento que recebemos uma notícia negativa e ver o que Deus tem feito na sua vida, enche o nosso coração de alegria. E muito obrigada por nos deixar participar também da sua vida.
Amém. Muito obrigada, minha querida. Que Deus te abençoe. Amém. Amém? Beijão. Um abraço, nos vemos. Muito obrigada, tia. Muito obrigada, Lucas e Andressa, por compartilharem com a gente essa história, por abençoarem a nossa vida, e eu sei que abençoa a sua aí de casa também. Que a sua semana seja uma bênção, que você possa desfrutar da companhia de Jesus, como foi dito aqui. Que Jesus visite a sua casa e que Ele se aproxime de você e você dele. E a gente se vê no próximo programa. Quer dizer, a gente não, né? Vocês e o Lucas e a Andressa. Até o próximo programa, Até o pessoal. Até próximo. mais. Tchau.